A menina que bebe fica gorda, fica barriguda. Então tudo aquilo lá é mentiroso. Aquela coisa alegre, aquilo lá não existe, não precisa daquilo, né? Precisa ensinar o que é a diversão. Diversão e bebida não tem nada. Conversa com alguém que está bêbado, não tem conversa. Ele não escuta música, ele não saboreia comida, ele não sabe o que o amigo está conversando. Então eu acho que é parar um pouco dessa coisa e ensinar o filho, vamos se divertir hoje sem ninguém beber? E aí eu acho que o caminho passa um pouco por aí. Tirar um pouco a bebida dos jovens, né? E é isso que eu queria falar. É que é muita bebida, né? É muita. Eu posso fazer uma pergunta? Eu posso fazer uma pergunta? Fica à vontade. Sou Cássia Chalela, aluna da Unirp, também do 4º ano. Quando você tem dois princípios em choque, sempre um vai preponderar sobre o outro, não é? No caso da embriaguez, que ele não é obrigado a produzir provas contra ele. Mas não tem um direito e não tem a questão da vida, que é maior do que ele não produzir provas contra ele? Não teria, então, não seria o caso dele ter que produzir provas, sim, porque é um perigo abstrato, mas existe, né? Dele tirar a vida de outras pessoas, da dele, ou alejar alguém. Então, essa é uma pergunta que eu acho que isso devia ser discutido, né, por quem faz, pelos legisladores. E outra questão, doutor Pulpo, que o senhor falou, também do perigo abstrato e da tolerância zero. Se no exame clínico, o motorista faz exame clínico, né, o médico faz nele, se constata, quer dizer, é porque realmente aquilo que ele bebeu ia produzir também um dano, né, à vida. Então, quer dizer, se tiver o exame clínico comprova, é porque é uma coisa evidente, que ele realmente está. Não importa a quantidade, porque fisicamente ele não está em condições de dirigir. Cássia, né? Uhum. Muito bem colocado. As duas questões, Cássia, vamos por parte. A primeira, a questão da prova, dele não produzir provas contra si mesmo, não está obrigado. O exame clínico soluciona isso aí. E aí a segunda, já engatando uma nota, você fala, se o exame clínico é suficiente para constatar, significa que ele está num estado em que ele representa um perigo. Não precisa de uma demonstração fática, de um perigo concreto. Isso, então, mas aí que tá. É que nós não entramos, o tempo era curto. O projeto, da forma como está, ele prevê vários meios de prova. Um deles, por exemplo, filmagem, prova testemunhal. Então, hoje em dia, todo mundo tem uma câmera no celular. Às vezes a pessoa toma 1, 2 copos, por exemplo, algum desafeto está filmando. Ele sai dirigindo normalmente, sem gerar um perigo de dano concreto. Bebeu tão pouco que, às vezes, o exame clínico não consegue constatar. Mas aquela imagem é suficiente para puni-lo, nos termos do projeto. Então, se isso entrar em vigor da forma como está, você vai ter um crime. Eu não estou dizendo se isso é moralmente correto ou não, mas legalmente, você vai ter um crime sem que haja uma lesão ou uma ameaça de lesão a um bem jurídico qualquer. E por isso que eu falei que eu acho que isso não prospera. É só essa... Mas realmente, a sua colocação, se ele bebeu o suficiente para ser constatado num exame clínico, é porque ele não bebeu tão pouco assim. Mas é que o projeto prevê outros meios de prova, dentre eles a filmagem, uma câmera de celular. Bom, vamos dar seguimento e, como eu disse, nós preparamos umas questões, mas fica aberto a vocês sugerirem outras. Essas questões serão colocadas no nosso site. Vocês estão aí com o cronograma, tem umas orientações que vocês e vocês vão poder comentar também, dar opinião. E nós vamos continuar, isso não termina aqui, da nossa parte não termina aqui, nós vamos comentar isso através de redes sociais, através do nosso site e até alcançar o nosso objetivo, como disse a Suzana, sair da inércia, certo? Então, as questões. A primeira, o motorista deve submeter-se ao bafômetro. Todos concordam?
haver alguém de autoridade, não vai fazer. Mas agora com a nova de aprovar o projeto, qual é que... Então, não sei, o Renato ele está mais projeto de lei tem bastante. Se for aprovado da forma como está, não há necessidade do bafômetro, desde que haja alguma outra forma de demonstrar, mas nem sempre haverá. Como eu falei, a prova testemunhal poderá suprir uma imagem de câmera, e se você não tiver nenhuma dessas? Então a pergunta que você está fazendo aqui é a seguinte: no caso de um policial aborda alguém com suspeita de ter ingerido bebida alcoólica na condução de um veículo automotor, ele, nesse caso, opinião de vocês, como até perguntou a Cássia, ele deve ou não ser obrigado a se submeter ao teste do bafômetro? Deve prevalecer aquele princípio, a pergunta é essa, de que ele não é obrigado a produzir provas contra si mesmo ou não? É isso, Silvio? Então, o que vocês pensam a respeito? A segunda, você é a favor ou contra a venda de bebidas alcoólicas no posto de gasolina, independente do local do seu? Está vendendo mais bebida alcoólica fora da bomba de gasolina? Está vendendo mais alto fora do que na bomba, né? Está vendendo mais alto fora da bomba do que na bomba. Terceira, tolerância zero para bebidas e direção. É o melhor caminho? Acho que não. Acho que, como já falou o professor Paulo, Marcelo, sou aluno da Unip também, aluno do doutor Renato, do professor Paulo, vai chegar um ponto que nós chegamos a uma tolerância zero, eu já falei isso numa palestra da Unip, que uma vez, ao passo que a gente chega na tolerância zero, puniríamos um pai de família que tomou 2 chopes numa churrascaria, almoçando com os seus filhos, é o exemplo do professor Rogério Greco, na sua obra de Direito Penal, e se punido, levando um sistema carcerário que tornará ele mais criminoso do que ele entrou lá por ter tomado 2 chopes. Eu acho que a tolerância zero não é o passo que a gente deve chegar, não. Essas perguntas estarão no site. A questão é se devem ser essas perguntas ou se a gente deve apresentar outras ou alterá-las, não sei. Como cidadão, você assumiria o compromisso de não dirigir após a ingestão de qualquer bebida alcoólica? Se houvesse, a quinta e a última pergunta, se houvesse maior fiscalização, haveria necessidade de mudar a lei? As 2 primeiras, lá do que envolve a prova, né? Está na Constituição, garantido também por direitos internacionais, né? Por convenções que o Brasil participa. E a segunda envolve o direito de propriedade, o exercício de profissão, né? Do comércio. Essas 2 eu creio que nem deveriam entrar em debate, porque seria quase que impossível a mudança. Doutor Cláudio, eu fico muito à vontade para falar o que eu vou falar, porque eu não concordo também com essa proibição. Mas só assim, o senhor falou fere, né, o direito de propriedade. Mas, por exemplo, quando o poder público concede o alvará, ele não pode limitar, você tem o alvará para funcionar, desde que não comercialize determinados produtos. Penso eu. Da mesma forma que nós temos lei municipal proibindo venda de bebida alcoólica em lanchonetes próximas de faculdade. Eu pergunto assim, não seria inconstitucional proibir ali vender no posto e permitir que um bar na esquina de cima venda? Eu sou contra o mérito da questão por causa disso. Até em Rio Preto nós discutimos isso, né? Mas ele tem um ponto de vista, eu sou contra o mérito. Por exemplo, aqui em Rio Preto, eu vou dar 3 exemplos. O posto universitário em frente ao AB tem uma lanchonete de cada lado. O que adianta proibir no posto e as 2 lanchonetes do lado vendendo? O Conte, o J. Conte Choperia tem um posto ali. O que adianta proibir lá e vender ao lado? Aqui Seria uma saída de imaginar que numa lanchonete o senhor está ingerindo bebida alcoólica comendo, no posto eventualmente só bebendo. Então, pois é, interessante.
Mas também é. Também se vende comida. Entendeu? Eu só, desculpa divergir, eu não defendo o mérito. A questão do alvará, eu acho que um alvará condicionado, olha, o conselho do alvará, desde que, eu acho que não feriria. Mas eu sou contra o mérito da questão, porque eu acho que não resolve o problema. O que vai resolver é fiscalizar. Aquele que bebeu, seja no posto, seja na lanchonete, seja na pizzaria, seja no mais fino restaurante da cidade, e saiu dirigindo. Daqui a pouco vai proibir venda de carro. Muito bem, doutor Rodrigo. Os fabricantes vão gostar de escutar isso. Pessoal, doutores, doutoras, eu não sou muito formal, mas me pediram para ser. Então, eu vou convidá-los agora para um coquetel sem álcool. Uma maior interação nossa, inclusive esse é um dos motivos também, né, de ter uma maior interação da nossa classe, né, dos operadores de direito com os cidadãos também, passar informações. E eu quero deixar aberto também para o nosso site, vai ter uma aba Compromisso Cidadão, os comentários de vocês, e deixar aberto para o próximo tema a ser discutido. Doutor Renato quer falar palmeirense? Não, eu prometi que não ia falar disso. Nós vamos estragar a festa no domingo, mas não vou falar disso. Não vou me estender com o tema, tá? Já que eu vi que a Silvia está caminhando para o encerramento, quando eu fiz a saudação, não estava aqui ainda um amigo, que é o Dr. Paulo Yunes, advogado, professor universitário, representante da OAB também, faz parte da diretoria da Suzano, que chegou atrasado porque estava aplicando prova para mim, lá na faculdade. Então, Paulinho, obrigado, não estava aqui quando eu saudei. Mas, na verdade, eu queria mesmo era me redimir, nós citamos todo mundo e não citei o Dib, acho que foi a Suzana que depois lembrou. Dib, você me desculpa, o que o Dib se dedicou para que esse evento se concretizasse, várias vezes meu telefone tocava e eu atendia, fala Silvia, não é o Dib, porque eu tinha teu telefone, né? Aí nas últimas vezes eu nem falava fala Silvia, eu atendia alô, né? Porque, então o Dib é realmente um dos responsáveis por esse evento aqui. Pronto, Silvia, agora não falo mais. Doutora Silvia, só para poder continuar aqui, na verdade tem um livro que todos podem cadastrar o e-mail, né? Então, todos que cadastraram vão mandar o e-mail para que vocês possam participar dessa discussão de forma pública, possam se posicionar, para que a opinião de vocês possa influenciar realmente mais pessoas através das mídias sociais. Então, quem não assinou o livro e não colocou o e-mail, por favor, atualize lá para que essa ação possa ser continuada. Tá? Só para finalizar, especificamente para os estudantes, eu fiz alguns apontamentos sobre o tema hoje. Quem tiver interesse, eu posso passar através do Facebook, ele Buchala, eu passo para quem tiver interessado todos os apontamentos que eu fiz a respeito do tema. Tem bastante material à disposição. Bom, todos vamos descer e vamos interagir. Obrigada pela presença.